hoje eu vou analisar e recomendar o livro Humildade é a Nova Inteligência, Repensando a Excelência Humana na Era das Máquinas Inteligentes, dos autores Edward Hess e Catherine Ludwig, lançado em 2017. E eu não encontrei esse livro traduzido para o português. O título original dele em inglês, se você quiser ler, é Humility is the New Smart, Rethinking Human Excellence in the Smart Machine Age. Então eu vou dividir esse tema em 2 episódios e hoje eu vou falar sobre as 4 habilidades que nós precisamos desenvolver para continuar relevante no mercado de trabalho na era da inteligência artificial. E por que é tão difícil para o ser humano desenvolver essas habilidades. Na parte 2, eu vou trazer as mudanças de comportamento que os autores sugerem para implementar essas habilidades na prática. Então, se você quer saber mais, fica para o episódio completo. Eu escolhi esse livro porque é um assunto muito relevante sobre mentalidade. Os autores descrevem que nós estamos entrando na era das máquinas inteligentes, liderada aí pela inteligência artificial. E a inteligência artificial vai mudar muitos aspectos da nossa vida profissional e pessoal, né? E vai começar a desafiar algumas crenças que nós temos sobre sucesso e oportunidade. Então, os autores propõem algumas perguntas importantes para a nossa reflexão. Será que um robô ou uma máquina inteligente pode me substituir? Como eu posso ser bem-sucedido nessa nova era? O que eu posso fazer agora para começar a me preparar para a era da inteligência artificial? O que essa mudança significa para mim, para minha carreira? Será que o meu trabalho ainda vai ser relevante? Um outro motivo que eu escolhi esse livro é porque normalmente quando a gente vê a palavra humildade, não é algo muito atraente nem comum no mundo dos assuntos de alta performance e mentalidade de sucesso, né? Só que se a gente pensar na definição de humildade que nós aprendemos ao longo da vida, muitas vezes a gente ouve essa palavra e associa com a definição de pobreza, de ignorância, ou talvez de uma pessoa que não teve acesso à educação formal, enfim, pessoa que fala assim, fulano era muito humilde, né? Então esse livro convida a gente a olhar para a humildade através de uma nova perspectiva de como ela pode nos ajudar. Além disso, nós vamos aprofundar no que os autores chamam de Era das Máquinas Inteligentes. O que eles querem dizer com isso? Então a Era das Máquinas Inteligentes engloba a inteligência artificial, a internet das coisas, Internet of Things, realidade virtual, robótica, nanotecnologia, deep learning, mapeamento do cérebro humano, biomédica e engenharia genética cyberborg. Tudo isso está ali nesse pacote do que a gente vai estar falando, chamando de máquina inteligente, inteligência artificial. Então a tecnologia vai conseguir aprender, ensinar e se autoprogramar. Ou seja, não vai precisar da gente para muita coisa. E a inteligência artificial consegue armazenar e analisar muito mais dados numa velocidade incrível do que qualquer ser humano consegue. Então essas máquinas inteligentes vão substituir milhões de empregos, né? Não apenas os trabalhos das fábricas, mas os empregos que exigem educação formal. E muitas profissões liberais também vão ser automatizadas. Isso é um pouquinho assustador, né? Os autores compartilharam uma pesquisa da Universidade de Oxford que indicou uma alta probabilidade de que a tecnologia vai substituir até 47% dos trabalhos nos Estados Unidos e vai remover até 80 milhões de trabalhadores do mercado de trabalho nos próximos 10 a 20 anos. E olha que esse livro foi escrito em 2017, então o negócio já está acontecendo. Inclusive esse autor, o Edward Hess, ele já publicou 3 outros livros nesse assunto que são mais recentes e estão na minha lista para ler, mas eu resolvi começar com esse porque eu gostei muito da perspectiva que eles trouxeram. Então, além disso, as máquinas inteligentes têm a vantagem, gente, de serem livres de bagagem emocional, psicológica e cultural, que tantas vezes prejudica o pensamento e a performance do ser humano. Por que eu estou falando isso?
porque isso é algo que eu trabalho muito na terapia com os meus clientes, né? Toda essa bagagem emocional, essa parte de crenças que a gente adquiriu, enfim, previnem a gente de operar numa capacidade máxima. Portanto, né, os autores argumentam que não adianta a gente tentar competir com essas máquinas e nem se juntar a elas. Eles falam que a gente tem que jogar um jogo diferente. E a chave começa em mudar a definição do que significa ser inteligente. E começar a focar em desenvolver habilidades que as máquinas não conseguem fazer bem. Os autores chamam essas habilidades de New Smart. Então isso foi um resultado de uma pesquisa extensa, multidisciplinar, que os autores ficaram 6 anos pesquisando livros e artigos na área de psicologia, administração, finanças, ciências, filosofia e outras áreas. Inclusive o Edward Hess é um professor de administração de universidade. Ele tem mais de 15 livros publicados e décadas de experiência de consultoria para grandes organizações, então ele entende muito do assunto. Então nesse livro eles oferecem orientações detalhadas para o desenvolvimento de 4 habilidades New Smart, que eles chamam, né, que constitui aquilo que as máquinas não podem fazer. E mais 4 comportamentos importantes que vão nos ajudar a se adaptar a essa nova realidade. Esses comportamentos são o que eu vou falar lá no segundo episódio, segunda parte desse tema. Mas vamos então para as 4 habilidades. Número 1, pensamento crítico, que é a capacidade de objetivamente analisar e avaliar uma questão, um problema, para poder chegar a uma conclusão. Seria como ver os 2 lados da moeda e estar aberto a novas evidências que confrontam as nossas crenças, né? Então, isso não é a nossa forma normal de pensar. Número 2, pensamento inovador. É a comercialização de novas ideias, métodos ou produtos. Número 3, criatividade ou pensamento criativo. Aqui é a expressão de ideias originais e pensamentos, né? Porque dá para confundir um pouquinho quando pensar na questão de pensamento inovador e criatividade, é para você ter a diferenciação aqui, que um é você expressar e o outro é você realmente pegar aquela ideia e tornar em um produto, um método, algo que pode ser utilizado. E o quarto, e muito importante, é o envolvimento emocional. Esse envolvimento emocional promove relacionamento e colaboração. E aqui vem a grande questão, porque embora essas habilidades sejam únicas dos humanos, ou seja, somente os humanos conseguem fazer isso bem ainda, essas habilidades vão contra outros aspectos e necessidades da natureza humana. Eu vou explicar. O ser humano é naturalmente reativo, tanto cognitivamente quanto emocionalmente. E também nós precisamos considerar a maneira como nós somos emocionalmente treinados, educados e criados pela nossa família, pela escola, pela sociedade. Então tudo isso influencia. Então vamos aprofundar um pouquinho mais. Por que é tão difícil para a gente exibir essas habilidades? Parece simples, né? Mas tem um pouco mais de complicação. O ser humano tem uma tendência de pensar rápido, né? Aquela tendência reativa que eu estava falando. E os seus pensamentos são cheios de viés cognitivo ou pré-conceitos. Ou seja, nós já filtramos tudo que a gente ouve ou vê, né? Toda a informação por lentes, né? Um modelo de pensar que nós adquirimos ao longo da vida. Então, lá na infância, quando eu começo a formar crenças sobre quem eu sou, quem os outros são, como que a vida funciona, como que o mundo funciona, aí eu já vou formando essas lentes de como eu filtro as informações. E além disso, as nossas emoções, elas estão muito entrelaçadas com os nossos pensamentos. Então, por exemplo, dependendo de como nós conseguimos gerenciar as nossas emoções, elas podem melhorar ou prejudicar, né, os nossos comportamentos, nossos pensamentos e a nossa maneira de processar e tomar decisões. Então, os autores falam que nós temos uma tendência de defender, negar ou desviar o assunto quando nós somos confrontados com informação que desafia as nossas crenças.
difícil, né? E que a nossa natureza humana nos leva a agir e se comportar de maneira que protege o nosso ego. Então, normalmente a gente escuta uma informação ou uma pessoa para confirmar aquilo que a gente já acredita, não para aprender. E o outro problema é que a nossa resposta automática de fight, flight, freeze, né, que é o nosso instinto de sobrevivência, de luta, fuga e congelamento, ele é ativado quando nós notamos os gatilhos de medo de falhar e medo de se sentir constrangido. E isso, gente, é um dos dois maiores impedimentos que as pessoas têm para exercer essas habilidades. Até o sentimento de incerteza, que é natural quando nós tentamos algo novo, acaba sendo tão desconfortável para as pessoas que elas desistem antes mesmo de tentar. E isso interfere com a nossa habilidade de exercer criatividade, pensamento crítico e pensamento inovador, além de interferir muito mais ainda com o nosso envolvimento emocional com outros. Por exemplo, se eu estou com medo de falhar, né, e aí eu entro num estado de paralisia, como se eu estivesse em perigo. E esse medo, né, de expressar uma ideia e parecer estúpido ou falar algo errado me faz com que eu fique calado e não contribuo. Então, muitas vezes, mesmo em conversas com amigos ou reuniões da empresa, ou, enfim, oportunidades que a gente tem de contribuir com aquilo que a gente, né, pensa ou acredita, ou com novas ideias, vão tudo pelo ralo porque a gente não tem coragem de expressar. E aí eu acabo, né, usando toda essa energia de expressão que eu poderia ali investir na minha criatividade em me proteger, porque eu tô com medo de ser julgado e criticado. Então, o ser humano ele tem uma necessidade básica de sobrevivência, que é de pertencer ao grupo, né? De se sentir seguro, tanto fisicamente como psicologicamente. Então, muitas vezes, para não arriscar ser excluído, nós abdicamos de exercer essas habilidades. Então, lembra lá na infância, quando a gente pensava assim, se eu falar tal coisa na sala de aula, meus amigos vão rir de mim, ou meu professor não vai gostar mais de mim, ou, sei lá, os meus pais vão me criticar. Enfim, aí a gente vai adquirindo essas crenças, esses medos de ser excluído e vai guardando para si e reprimindo, né, a habilidade de se expressar, de ser criativo. Então, esses desafios cognitivos e emocionais diminuem a qualidade da nossa capacidade de pensar e a habilidade de colaborar com os outros, até porque muitas dessas habilidades só são possíveis nos seus níveis mais elevados dentro de um contexto de colaboração de um grupo ou time. Então, nós precisamos da ajuda das outras pessoas para poder desenvolver isso, né? Para poder chegar nesses resultados. Sozinho você só vai até um certo ponto. Então, por exemplo, quando você está colaborando, você está criando um novo produto ou uma nova coisa, tem que haver uma troca de ideias, né? Tem que haver uma colaboração. Outro aspecto importante que os autores trazem é a cultura ocidental. Então, principalmente nos Estados Unidos, né, que encoraja, incentiva o individualismo egocêntrico, ou seja, focado no eu. Então, os autores estão utilizando uma perspectiva de cultura do Oeste, com foco na sociedade americana, onde eles argumentam que é favorecido ter notas altas, em vez de ter o domínio de um assunto, né? Você está mais preocupado ali com quanto você tirou da nota daquele assunto. Eles valorizam a agressividade, a competitividade, que gera uma desconexão emocional. E a competitividade muitas vezes faz com que a gente não queira colaborar, né, para o processo do outro. E eles também valorizam em evitar erros e falhas a todo custo. Ou seja, erros não são tolerados. E tudo isso, de novo, impede o pensamento, criação de relacionamento, capacidade de aprendizado da melhor maneira possível. E inibe a mentalidade que tem foco para fora, né? Que tem um foco em se preocupar com o outro, né? Que esse foco tanto é necessário para desenvolver um pensamento de ordem mais elevada e para o engajamento emocional. Então, essas habilidades que os empregadores vão buscar na era da inteligência artificial são as habilidades que a gente tem mais dificuldade de exibir.
Então, por exemplo, se eu estou tão preocupado comigo mesmo, com a minha aparência, ou com a minha performance, ou como que as pessoas estão avaliando o que eu estou falando, ou seja, eu estou buscando essa validação externa, eu não vou verdadeiramente me conectar emocionalmente, me colocar no lugar do outro e nem querer colaborar para o sucesso de um time, né, ou de um projeto. Por quê? Porque a minha energia está toda focada ali, né, em mim. Então vamos falar de inteligência. O que eles sugerem, né, da nova maneira da gente definir inteligência? A definição de inteligência hoje é baseada em quantidade, ou seja, eu sou mais inteligente que você se eu sei mais do que você. E para determinar isso, a gente geralmente usa resultados de teste, né, para ver quem faz mais erros que o outro. Os autores propõem que isso é uma herança que nós tivemos da Revolução Industrial, porque naquela época precisava educar as massas de trabalhadores para poder efetuar trabalhos manuais repetitivos nas fábricas, sem cometer erros, né? E isso era valorizado. E aí depois se criou também o que a gente chama de economia de conhecimento, né? O knowledge worker, que é aquele que é recompensado por saber mais. Só que agora essa definição de inteligência é o que os autores passaram a chamar de old smart, né? A antiga inteligência, porque isso não vai funcionar mais na era das máquinas inteligentes. Porque é impossível para o ser humano saber mais conteúdo do que a inteligência artificial. Só para você ter uma ideia, essas máquinas de inteligência artificial, elas conseguem processar, lembrar, executar, encontrar padrões e variações, resumir muito mais dados em um tempo muito mais rápido e com mais precisão do que os humanos. Então, para ser New Smart, não é mais sobre o quanto você sabe, mas a qualidade de como você pensa, aprende e se relaciona emocionalmente com os outros. Então, não é mais sobre estar certo, sobre ser perfeito ou saber tudo, mas sim é sobre uma mentalidade baseada na humildade. Chegamos no ponto da humildade. Então, a base fundamental do New Smart que os autores propõem é a humildade. Vamos aprofundar na definição de humildade? Então, ele fala aqui que a humildade significa uma mentalidade sobre si mesmo que tem uma mente aberta e uma autoavaliação precisa que não é centrada em si mesma e que permite ver e tomar o mundo tal como ele é, enquanto você está buscando excelência. Diferente, né? Então eu vou aprofundar ainda um pouquinho mais. Ele fala assim, não é a autoanulação, tá? Então a pessoa acha que ser humilde é ficar quietinho. Mas ele fala assim, é você fazer uma autoavaliação sua mais realista. Sabe? Reconhecer que você não vai ter todas as respostas. E aí você permanece aberto a novas ideias. E se compromete com uma aprendizagem para o resto da vida. Né? Você entende que a aprendizagem é um processo de longo prazo. Então é basicamente admitir que eu não vou saber tudo, que eu vou ter que continuar estudando e aprendendo e que eu preciso de outras pessoas para ir além. Então, qual é a proposta dos autores? O que nós podemos fazer nesse caso? Baseado no resultado de pesquisas que eles fizeram, que tem 4 comportamentos fundamentais que podem ajudar a superar essas limitações que são impostas pela nossa natureza humana, né? Pela maneira que nós fomos criados, ali a gente foi recompensado por boas notas, recompensado por saber mais, só que isso já não funciona. Então o que a gente pode fazer? No próximo episódio eu vou falar sobre esses 4 comportamentos e como você aplicar essas habilidades na prática. Então se você quer saber mais, te vejo no próximo episódio.